do meu coração. Amém. Digam graças a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no segundo livro, no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Essa palavra que meditaremos nesta noite. Êxodo capítulo 2. O versículo 11. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Apenas esse versículo. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu um egípcio espancar um dos hebreus. Amém. Pode sentar no seu lugar. O título da mensagem de hoje é esse: lugares incômodos. Eu entendo, irmãos, que Deus permite, em alguns momentos da nossa vida, nós estarmos em lugares assim, lugares desconfortáveis. Nós, seres humanos, é natural que a gente sempre procure um lugar confortável para estar. E isso não se refere apenas ao aspecto físico. Isso se refere a tudo. Por exemplo, quando o ser humano ele começa a trabalhar, ele começa a sua carreira profissional, a gente ouve muitas pessoas dizendo isso, né? Olha, eu quero trabalhar porque eu quero encontrar a minha estabilidade. Às vezes as pessoas usam outros termos, né? Minha liberdade financeira. O que é que essa pessoa está procurando? Um lugar confortável, e é natural. Todos nós buscamos isso, esse lugar confortável. Mas eu já ouvi essa frase algumas vezes, e cada vez mais, essa frase ela tem um lugar no meu coração central. Lugares confortáveis não nos levam ao crescimento. Vou repetir. Lugares confortáveis não nos levam ao crescimento. A gente vê isso num aspecto fisiológico. Quem tem filho sabe. Já ouviu falar de dor do crescimento? Que toda criança passa? Todo pai, toda mãe que já tem filho crescido, já vivenciou essa fase, a dor do crescimento. É exatamente quando o corpo está se desenvolvendo. E não é um momento confortável nem para a criança, nem para os pais. É um lugar desconfortável. Guarde isso no seu coração. Deus também sempre permite para o nosso crescimento, para que a gente possa mudar de status mental, espiritual. Ele sempre permite que a gente passe por essas mudanças que normalmente é um lugar desconfortável que Ele ou nos leva ou permite que a gente viva. E por que eu estou colocando assim, ou Ele nos leva, ou Ele permite que a gente viva? Porque às vezes o lugar desconfortável é resultado de uma decisão errada nossa. Por exemplo, essa história que eu li, apenas um versículo, mostra isso. Irmãos, tudo que Moisés vive depois daqui foi resultado de uma decisão, de uma reação dele. Vamos entender? Moisés estava num lugar completamente confortável. Vocês lembram da história? A palavra diz que a mãe dele, para salvá-lo,
quando depois de 3 meses, ela tentando escondê-lo, né, enquanto bebê, Moisés nasceu num ambiente muito inóspito, num ambiente onde já estava jurado de morte, e a mãe dele, para guardá-lo, escondeu ele em casa, mas com 3 meses não conseguia mais guardar, né, uma criança de 3 meses, chora muito, e ela então toma aquela decisão de fazer um cestinho, colocar betume, forrar direitinho e soltá-lo no Nilo. Você conhece essa história. A palavra diz que a filha do rei, a filha do faraó, encontra o cestinho, olha para aquela criança e diz: esse menino vai se chamar Moisés. Então o nome de Moisés foi a própria filha do rei quem colocou, que significa o quê? Tirado das águas. Esse é o significado do nome Moisés. Então a palavra diz que aparece ali a irmã mais velha dele, que estava acompanhando, né, o cesto dele deslizando nas águas do Nilo, e diz para ela: olha, se a senhora precisar de uma mulher que amamente, eu conheço uma, e ela pode lhe servir. Era a própria mãe de Moisés. E a palavra diz que até os 5 anos, Moisés esteve morando com a sua mãe, possivelmente, né, sendo educado. Foi falado para ele quem era o povo dele, foi falado para ele quem era o Deus dele. Com 5 anos, a palavra diz que a filha do faraó, a princesa, leva Moisés para o palácio. E dos 5 até os 40 anos, 35 anos, Moisés viveu como um príncipe. Comeu bem, estudou bem, se vestiu bem, viveu uma vida completamente, o que, gente? Confortável. Enquanto que a sua família, enquanto que o seu povo, estava em que lugar? Estava nesse lugar aqui, desconfortável. A palavra diz que com 40 anos, ele vai dar um passeio. É o versículo que a gente leu, né? Volte-se aí para a sua Bíblia, versículo 11, por favor. Versículo 11 do capítulo 2. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Versículo 12. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Amém. Vamos ler até ali. Uma reviravolta na vida de Moisés. Agora, de lugar confortável, né, no palácio de príncipe, comendo bem, vestindo bem, agora esse homem vira o quê? Um nômade. Vai viver no deserto. Para quê, gente? Para que Deus o fizesse cumprir o seu propósito. Tem certos momentos na nossa vida, irmãos, perdoe a expressão que eu vou usar, mas é assim que eu consigo ler quando as coisas começam a acontecer no meu coração. Deus começa a fazer a gente viver umas gasturas no nosso coração. Umas gasturas. Às vezes é perto de alguém que a gente está, às vezes é no ambiente de trabalho. Sabe, o coração começa a ficar incomodado com aquela situação. Gente, olhem bem para mim. Vocês acham que durante esses 35 anos, Moisés não tinha visto situação semelhante àquela? Vocês acham que a primeira vez que ele saiu do palácio e foi ver o povo apanhando, sofrendo, foi aquele momento? Não dá tempo de narrar tudo, né? Mas eu acredito que não, irmãos. Mas naquele dia, ouça o que eu vou lhe dizer. Naquele dia Deus tornou aquela imagem completamente desconfortável.
Deus tornou aquele ambiente de sofrimento do seu povo um ambiente que trazia gastura nos olhos dele. Ele foi sendo tomado por aquele ambiente, por aquela cena, por aquele momento. Ele foi sendo tomado de uma raiva. E lembra o que eu disse? Tudo que acontece na vida de Moisés depois daqui é resultado de quê? De uma decisão errada dele. Ele teve que colher com as consequências de ter assassinado um homem e ocultado seu cadáver. Isso o fez peregrinar no deserto durante 40 anos. Imagina um homem que tinha vivido 35 anos na pompa do palácio. Agora o Senhor faz ele viver aonde? No deserto. Para depois de 40 anos, Deus então chamar e dizer: vem cá, agora você vai libertar o meu povo. Pronto, agora eu tenho uma missão para você. Agora, já que você sentiu esse desconforto no seu coração, quando você estava no palácio, possivelmente você tinha ouvido histórias de abuso, de espancamento. Você tinha ouvido sobre a escravidão do seu povo e você estava tranquilamente. Às vezes com a gente é assim. Às vezes a gente está dentro, meu irmão, de um relacionamento, está dentro de uma vivência profissional, e o Senhor ali está no projeto dele, né? Tentando nos levar para um outro lugar, e a gente está acostumado com aquilo. Quantas pessoas que já se acostumaram, irmãos, até com palavras ruins, sabe? Dentro de uma situação, essa pessoa já vivenciou palavras ruins dentro desse relacionamento, mas parece que a pessoa está anestesiada, parece que a pessoa está tão acostumado com aquilo, que parece que anestesiou, até o dia, guarde isso no seu coração, até o dia em que Deus vai abrir os olhos, abrir os ouvidos, e você vai dizer: meu Deus, como foi que eu aguentei isso? Como eu suportei isso por tanto tempo, e não me levantei para me posicionar? Olhe bem para mim, vocês percebem que esse dia aqui, do versículo 11, é um dia de posicionamento de Moisés? Totalmente desastroso, né, gente? Um posicionamento fatídico, que ele teve que colher as consequências disso por muito tempo. Alguém pode estar pensando: pastor, mas Deus se utilizou disso para fazer com que ele cumprisse o propósito. Eu sempre digo, irmãos, que Deus ele usa o nosso lixo para fazer a gente construir coisas lindas, mas isso não nos poupa de colher o que a gente plantou. Mas pela misericórdia dele, até quando a gente age errado, até quando a gente reage errado, ele pode pegar tudo isso e transformar e fazer algo lindo na nossa vida. Você pode dizer amém? Mas esse lugar desconfortável é um instrumento de Deus para a gente mudar. Possa ser que nessa noite eu esteja ministrando para você, que está vivendo exatamente um momento assim. Para algumas pessoas, irmãos, um momento desconfortável foi um aviso prévio. A pessoa estava lá, naquela empresa, sabia que não era tudo que podia ser extraído do seu potencial, mas você estava lá. Já tinha até adequado as finanças da família àquele ambiente. Mas lá no íntimo do seu coração você sabia: meu Deus, eu tenho mais para entregar. O que o Senhor me deu de capacidade não é só isso. Irmãos, é terrível quando a gente está vivendo um momento assim. Quando a gente olha para tudo aquilo que o Senhor nos entregou e pensa: meu Deus, eu acho que eu estou perdendo tempo nesse lugar. Naquele dia, aquele ambiente que para Moisés durante 35 anos tinha sido um ambiente comum, se tornou naquele dia para ele um ambiente inaceitável. E lá no íntimo do seu coração ele pode até nem ter entendido: meu Deus, como é que eu posso ter visto isso durante 35 anos e não ter feito nada? É nesse momento que o Senhor está nos levando para esse lugar, porque esse lugar desconfortável, meu irmão, minha irmã, não é um lugar físico, geográfico. Olhe bem para mim, esse lugar desconfortável é um estado de espírito. Esse lugar desconfortável é um estado na alma. Quantas vezes no meu ministério eu já vivenciei momentos assim.
O Senhor me levando para desconfortos na alma. Vou usar a palavra que eu usei, né, no início. Gasturas no coração. E aí sabe o que acontece? Quando o Senhor usa aquele momento para a gente se mover, para a gente se posicionar, para a gente tomar a decisão, para a gente chegar para alguém e dizer, olha, a gente está precisando ter uma conversa. Para a gente chegar para alguém e dizer, olha, aqui sempre foi desse jeito, mas a partir de agora não será mais assim. As pessoas podem até se espantar, né? Eu penso que quando o faraó soube do que Moisés fez, eu penso que ele deve ter imaginado, mas peraí, ele não já estava acostumado com isso? Por que que hoje, normalmente, quando nós permitimos ver o que Deus está nos mostrando nesse momento, do lugar confortável, olhe bem para mim, nem todo mundo compreende às vezes as nossas reações. Repito, tem pessoas que estavam vivendo dentro de um relacionamento que durante muito tempo já estava falido. Até que um dia essa pessoa chega e diz assim, olha, não dá mais. E a pessoa pergunta, mas peraí, não sempre foi assim? Mas nesse dia, Deus deixou desconfortável no teu coração. E esses lugares desconfortáveis, irmãos, são sempre uma ferramenta de Deus para nos levar sempre a um outro nível. Ou então, sabe o que acontece? Às vezes o Senhor nos leva para esse lugar desconfortável e sabe o que a gente faz? A gente finge que não está vendo. A gente finge que está tudo bem. O primeiro exemplo que eu quero usar nessa noite é esse, rapidamente, bem rápido. Eu quero trazer mais 2 exemplos. O segundo exemplo, para elucidar para você entender como é esse lugar desconfortável, é aquela maravilhosa história de Davi, o menino Davi enfrentando Golias. É uma história tão conhecida que eu nem preciso entrar em detalhes. Mas eu quero relembrar com vocês. A palavra diz que no capítulo 16, a gente vai ler o capítulo 17, tá? No capítulo 16 a palavra diz que Deus manda o profeta Samuel e na casa do pai de Davi ungí-lo como rei. O pai de Davi, um homem chamado Jessé, tinha 8 filhos, um deles era Davi. E a palavra diz que os 7 primeiros passaram e Deus rejeitou todos eles. Quando não tinha mais filhos, Jessé então é perguntado por Samuel se tinha mais um, e ele disse, está no campo, cuidando das ovelhas. Resumo da história, Deus escolhe Davi. E o que acontece com Davi depois que ele é ungido? Absolutamente nada. Deus o separa, o unge como rei, e a vida dele continua normal. Continua comum. Às vezes acontece com a gente assim, sabe? Tem momentos na nossa vida que Deus fala algo poderoso no nosso coração. Nessa noite aqui, ou quem está em casa, eu posso estar ministrando para você que está dizendo aí, pastor, eu já recebi promessas de Deus. Faz tempo que eu estou esperando o cumprimento dessa promessa e nada aconteceu. Às vezes na nossa caminhada é assim. Sabe o que aconteceu logo depois que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi e ele foi ungido? Nada. Ele voltou a ser pastor de ovelhas e a vida dele continuou uma vida comum. Até um dia que os irmãos dele vão para a guerra, que já eram soldados, Davi ainda não era, porque possivelmente era um garoto, 16 anos, 17 anos. E a palavra diz que a guerra entre Israel e os filisteus, ela demorou. Por quê? Porque os filisteus tiveram uma ideia. É isso aí, esse aqui é o baterista, né? Você é o baterista? Você é o baterista? Baterista é assim, ó, já vai querer pregar. Ó, tá vendo? É para bateria que ele quer ir. Você quer tocar na bateria? Depois a gente te ensina. Cadê Samuel? Samuel, cadê Samuel? Depois você vai ensinar ele bateria, viu? Como é teu nome? Como é teu nome? A mãe é do altar, o filho quer ser do altar também, né? A palavra diz que o pai de Davi o chama e diz para ele, olha, eu preparei aqui uns bolos, uns queijos, e eu quero que você vá lá na guerra e leve para os seus irmãos. E aproveite e traga notícias deles.
E a palavra diz que Davi vai. Entendam, tá, gente? Davi não foi para essa batalha com Golias já pronto para lutar com Golias. Ele foi levar pão e queijo para os irmãos e para os oficiais. A palavra diz que quando ele chega lá, ele ouve Golias fazendo o desafio. Mais ou menos assim, né? Em Israel não tem homem não para lutar comigo. Cadê os homens de Israel? A gente não precisa matar muitos jovens. Escolhe aí um herói de vocês e ele vai me desafiar. E a palavra diz que quando os soldados de Israel e até o rei ouviam isso, a palavra diz que eles se tremiam e se escondiam. Pronto, Davi chegou lá no acampamento, exatamente nesse momento. Para quê? Para lutar com Golias? Não, ele foi levar pão e queijo. Guarde isso no seu coração, tá? Ele foi fazer algo comum, levar pão e queijo. A palavra diz que ele foi levar para os irmãos e para os oficiais. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que Golias está exatamente naquele momento soltando a abelha africana para cima dos israelitas. E a Bíblia diz que quando Saul e os seus soldados ouviam isso, eles ficavam apavorados. Davi não. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. E eu quero convidar você para a gente analisar esse momento na vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. A gente vai ler alguns versículos aí, tá? Primeiro o versículo 23. Olha o que a palavra diz. Enquanto conversava com eles, com quem? Com os soldados. Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Guarda isso aí, tá? Ouviram os insultos, correram com medo. Olha o que a palavra diz lá no início, no primeiro insulto que Saul e seus soldados ouviram. Olha o que a palavra diz. Versículo 8, do mesmo capítulo. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para batalhar? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Ou seja, tem homem aí não? Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e o que, gente? Apavorados. Foi nesse cenário aí que Davi chega. Foi o quê? Saiu de casa para lutar com Golias? Não, ele saiu de casa para levar pão e queijo. Quando ele chega lá, a palavra diz, gente, que esse grito, né, esse desafio, a palavra diz que isso já faziam dias que isso acontecia e se repetia. E os soldados de Israel já estavam acostumados com isso. Na verdade, deixa eu fazer uma leitura minha aqui. Os soldados de Israel já estavam acostumados a se comportarem como covardes. Quando nós nos acostumamos, irmãos, num ambiente, e esse ambiente não fica desconfortável para a gente, pelo contrário, olhe bem para mim, às vezes até na dor, às vezes até na vergonha, a gente encontra um jeito de ficar confortável para a gente. Sabe como é isso? Não vou mais ligar para isso. Isso às vezes acontece dentro de relacionamento, sabe? Você está dentro de um relacionamento, houve a primeira agressão verbal e aquilo não foi ajustado. Aí vai acontecer a segunda, vai acontecer a terceira,
Aí acontece o primeiro empurrão, e a pessoa começa a encontrar um jeito, olhe bem para mim, de ajeitar a situação para ela não ficar desconfortável. Sei que é uma palavra dura e espinhosa, mas o Senhor está falando para a gente sobre o que, gente? Lugares desconfortáveis. Deixa eu te dizer, essa é uma mensagem desconfortável de ouvir. Às vezes acontece com assédio moral no ambiente de trabalho. Você tem um chefe que está acostumado a gritar com todo mundo, você vai para aquele setor. E esse chefe inventa de gritar com você. Só que você não está acostumado com isso. Você não está acostumada com isso. Mas você precisa do emprego. Quem de fato entende que Deus lhe deu a capacidade de encontrar lugares desconfortáveis para se posicionar, pensa assim, eu preciso desse emprego e eu me adequo a essa situação e vou ter que sofrer. Ou eu me posiciono com autoridade e nunca mais essa pessoa faz isso comigo. Eu estou te dizendo, meu irmão, minha irmã, aquilo que eu já vivi na minha vida. Eu lembro do dia que um chefe que eu tinha, engenheiro, ele era polonês. Já vivia no Brasil muito tempo. Já sabe como é europeu, né? E todo mundo dizia, não, ele é assim porque ele é europeu, e europeu é assim mesmo. E eu via ele desrespeitando outras pessoas. E eu dizia, no dia que ele fizer isso comigo, ele vai me ouvir. Preciso desse emprego, mas eu preciso mais da minha dignidade. E teve um dia que a gente começou uma discussão sobre um desenho que eu tinha feito de determinada peça. E ele tentando me explicar sobre aquela peça, dizendo para mim, não, Zoá, não é assim que você fez. Eu disse, não, é desse jeito, eu pesquisei. E não é. Chegou um momento que ele disse assim para mim, Zoá, você está igual a cavalo. Quando põe assim aquele negócio, não enxerga nada do lado. Eu tinha 18 anos. Pesava menos de 60 quilos. Como eu queria voltar para aquele peso. Não dá mais, né? Eu olhei para ele e disse assim, o senhor pode dizer o que o senhor quiser, mas nessa história eu estou certo. A peça é essa. Nunca mais aquele senhor me desrespeitou. Porque eu, como garoto de 18 anos, mostrei para ele, você pode dizer isso com quem você quiser, comigo não. Sabe o que acontece normalmente, irmãos, quando a gente vivencia um momento desconfortável que a gente se adequa, aí a gente pode chorar, a gente pode se lamentar e não se posicionar, e aquele ambiente vai ficar mais desconfortável ainda. Ouça o que eu vou dizer no nome de Jesus. Ouvi Golias durante dias falar aquilo para Saul e para os outros soldados de Israel, se tornou o que, gente? Se tornou comum. Para Davi, não. A palavra diz que no dia que eles chegam no acampamento, e ouve Golias falando daquilo, ele diz, mais ou menos assim, né? Como pode eles estarem ouvindo isso e não fazer nada? Não pode isso acontecer. Olha o que a palavra diz, que Davi faz. Abra sua Bíblia, se você a fechou, nesse mesmo capítulo. Olha o que a palavra diz, capítulo 17. Versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual. E Davi o que, gente? E Davi o que? Ouviu. Ele ouviu, do mesmo jeito que Saul tinha ouvido, do mesmo jeito que os soldados tinham ouvido. Só que Davi não se conformou. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Por quê? Porque tinham se acostumado a serem amedrontados. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Agora eu gosto demais dessa fala de Davi. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele? Quem ele pensa que é?
Quem ele está pensando que é? Era um moleque de 17 anos. Saul e os soldados todos escondidos, com medo. Davi está dizendo, quem ele pensa que é? E eu quero trazer algo para fortalecer o teu coração nessa noite. Para a gente ir para o último exemplo. Ouça bem, quando Davi diz assim, quem é esse incircunciso? Sabe o que na verdade ele está reforçando? Ele está dizendo, ele não tem aliança e eu tenho. A circuncisão, gente, é uma aliança de Deus com o povo de Israel. Deus fez com Abraão. Davi não estava indo na força dele, olhe bem para mim. Davi não estava indo na força dele. Ele estava dizendo, como que eu posso aceitar esse lugar se eu tenho aliança com Deus e ele não tem aliança com Deus? Eu sou circuncidado do meu corpo. Eu tenho aliança com o meu Deus. Não posso aceitar. Ouça o que eu vou te dizer. Quando Deus nos coloca em lugares desconfortáveis, a gente não se adapta. Quando não estamos vivendo a bênção, o projeto, o plano de Deus para a nossa vida, quando lembramos que somos filha e filho de Deus. Não deixe nunca ninguém desfazer de você. Não deixe nunca ninguém tirar a tua honra. Não deixe nunca ninguém desfazer do projeto de Deus na tua vida. Lembre que você tem aliança com o Senhor. E quem tem aliança com o Senhor, conta com a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Lembre disso. Não é você que luta a batalha, é o Senhor que luta a batalha por você. É o que Josafá disse, né? Nessa batalha eu não vou ter que guerrear. Quem vai guerrear por mim é o Senhor. Diga para a pessoa do seu lado, nessa batalha o Senhor vai guerrear por você. Diga para essa pessoa, nessa batalha o Senhor vai comprar tuas dores. Amém? Foi o que Davi pensou. Gente, como pode um menino de 17 anos ter tanta ousadia? Ele sabia que tinha aliança com Deus. Ele sabia que tinha aliança com Deus. Todas as vezes na empresa que eu trabalhava, quando surgia qualquer tipo de ameaça, olha, vai ter corte, olha, vai reduzir quadro, e quando perguntavam para mim, você não está preocupado não, sabe o que eu dizia? O Deus que abriu essa porta aqui, Ele vai abrir em outro lugar. Por quê? Porque foi o versículo que o pastor Wagner leu. Olha, hoje eu sou velho, mas eu já fui jovem, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor vai te honrar. Ouça isso, se o Senhor fechar uma porta, Ele vai abrir outra, e melhor, creia nisso no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Não se submeta a ambientes que não te honram. Não se submeta a ambientes que não te honram. Não se submeta a pessoas que não lhe honram, porque o Senhor quer que a gente esteja em lugares que nós somos honrados. Você sabe o final dessa história, né? Davi diz, quem é esse incircunciso? Pode me levar para o rei. Diga para o rei, que acabou o problema, eu vou lutar com ele. A palavra diz que quando Davi chega lá diante do rei, o rei olha para ele, né? Aquele garoto franzininho, diz, meu filho, tipo assim, você não tem condições. Não tem. Faz o seguinte, veste minha armadura. Saul estava tentando ajudar Davi, né, gente? Veste minha armadura, porque assim do jeito que você está, você não vai conseguir. A palavra diz que Davi veste a armadura de Saul, né? Capacete, couraça, perneira, braçadeira. A Bíblia diz que quando ele tenta andar, ele nem consegue. Por quê? Porque a vitória que Deus ia dar a Davi não era com a armadura de ninguém, era com o braço dele lutando por Davi. Você conhece a história. Davi diz para o rei mais ou menos assim, rei, leva mal não dá para eu usar essa roupa, só vai me atrapalhar. Deixa eu ir com a minha roupa mesmo. E a palavra diz que foi usando uma funda e uma pedra que Deus fez que Davi derrubasse aquele gigante. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando na tua vida, mas se isso tem ficado desconfortável no teu coração, deixe isso continuar se movendo. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai colocar as palavras certas, Deus vai te dar ousadia para se posicionar. E creia, Ele quem vai lutar essa batalha por você. Você crê nisso? Lugares, o que, gente? Lugares desconfortáveis. Vou repetir, para Saul e os soldados de Israel, o lugar de covardia tinha se tornado confortável para eles, né? Era mais ou menos assim, eu tenho que salvar a minha pele. O terceiro e último exemplo para a gente encerrar, está aí também no primeiro livro de Samuel, só que no primeiro capítulo. A palavra fala sobre a chegada desse profeta que eu falei, que ungiu Davi, né?
Quem é ele? Profeta Samuel. A palavra diz que ele é filho de uma mulher chamada Ana. Essa mulher, na cultura da época, isso era possível, tá, gente? Era casado com um homem chamado Eucana e ele tinha 2 esposas. Repito, na cultura da época, isso era possível. A palavra diz que uma esposa desse homem, ela tinha o seu aparelho reprodutor saudável. A palavra diz que ela tinha filhos. Ana não. A palavra diz que ela era estéril. Ela não conseguia gerar filhos. Mas o problema não estava só nisso. Apesar de que, olhe bem para mim, para uma mulher israelita ou judia, até hoje, tá, gente? Não conseguir gerar filhos é um sentimento assim de não ser completa. E por quê? Porque toda mulher israelita espera ser a mãe do Messias, até hoje. Eles não acreditam que Jesus é o Messias, que o Messias já veio, né? Então toda mulher judia, toda mulher israelita espera ansiosamente gerar o Messias. E naquela época, Ana também queria isso. A palavra diz que o marido dela, Eucana, para tentar compensar ela não poder gerar filhos, enchia ela de presentes. Mas isso não era suficiente. A palavra diz que ela se entristecia. A palavra diz que ela ficava amargurada, porque não gerar filhos para ela era uma derrota completa e total. E para completar, a palavra diz que a outra mulher fazia de tudo para pisá-la. Ou seja, Ana vivia onde, gente? Num lugar, o quê? Desconfortável. Olha o que diz aí a palavra. 1 Samuel capítulo 1, versículo 4. Versículo 3. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor, o Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Ou seja, a palavra diz que a mulher Penina tinha filhos e filhas daquele homem. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de quê, gente? De irritá-la. Não era um ambiente confortável para Ana, era um ambiente desconfortável. A pior coisa, gente, é quando um canto da nossa casa está desconfortável. A pior coisa é quando o ambiente familiar está desconfortável. A pior coisa é quando um momento da família reunida, até para festejar. Às vezes é isso, né? Às vezes a gastura no seu coração é quando você olha e vê gente feliz e você diz, oh meu Deus. Já aconteceu isso com você? Nós somos seres humanos, né, gente? Oh meu Deus, eu acho que eu sou mais fiel que aquela pessoa. Já aconteceu isso? Oh meu Deus, eu acho que eu ando mais certinho do que aquela. Por que aquela pessoa já tem e eu não? E deixa eu te dizer, às vezes isso nem é inveja, tá, gente? É você dizendo, meu Deus, eu quero que aquela pessoa tenha. Eu quero que o Senhor abençoe e eu abençoe muito mais. Mas também, por que eu não tenho? Porque inveja é diferente, né? Inveja é quando você não tem e não quer que o outro tenha. Às vezes a nossa oração, não, meu Deus, eu quero que o outro prospere. Eu quero que o outro vá bem, mas eu também? Por que não, Senhor? Era o que Ana sentia. Era um sentimento de desconforto, era um ambiente de desconforto. Vamos fechar essa história? A palavra diz que enquanto estava todo mundo festejando, aquela mulher foi para um canto do tabernáculo. A palavra diz que ela se prostrou. E ela estava tão angustiada, irmãos. Ela estava tão triste. Que a palavra diz que ela orava que nem saía palavras da sua boca. Sabe quando você está tão angustiado e tão triste, que você não consegue verbalizar o que o teu coração está gritando? A palavra diz que ela apenas balbuciava. Sabe o que é balbuciar, né?
quando você só bate a boca e não sai som. A Bíblia diz que o sacerdote, o homem de Deus Eli, estava passando e a viu naquele lugar ali, olha para ela e ela balbuciando, né? Chega para ela e diz: ô mulher, você não para de beber, ainda mais no templo do Senhor. Tem dor maior que essa, gente? Quando a gente já está totalmente derrotado por dentro e quem a gente espera que nos apoie, ainda faz um juízo de valor errado da nossa dor. Só sei que nessa noite eu esteja ministrando para você que está vivendo isso. A tua dor é tamanha e ainda quem está perto ainda faz um juízo errado de valor. Foi o que aconteceu com Ana. E pior, né? Um líder espiritual. Ana olha para ele e diz: não, meu senhor, isso aqui não é bebida não. Na verdade eu estou embriagada de tristeza. Na verdade o grito é na minha alma. O senhor não vai entender se eu tentar te explicar. Aqui é entre eu e Deus. Tem gente nessa noite que está dizendo assim para o Senhor: pastor, aqui é entre eu e o Senhor, tá? Aquele homem, né, que tinha dado o palpite errado, feito o juízo de valor sem ter a direção do Senhor, ele reconsidera e diz para ela: ó, vai em paz, minha filha. O Senhor vai sanar essa dor do teu coração. Pode ir em paz. O Senhor vai te honrar. A palavra diz que Ana tinha feito um voto ao Senhor. E qual foi o seu voto? Meu Deus, se o Senhor atender a minha oração e me der um filho, no dia que o Senhor me der esse filho, para mim vai ser a maior alegria do mundo tomá-lo em meus braços, mas ele não será meu. No dia que o Senhor me der um filho, ele vai pertencer ao Senhor. Eu vou te entregar. Eu só quero ter a honra e a alegria de embalá-lo nos meus braços. Assim que o Senhor me der, eu entrego para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que desse lugar desconfortável foi que Ana fez aquela oração. E essa oração mudou não só a história da sua família, mas mudou a história de Israel. O Senhor deu a ela não um filho, o Senhor deu a ela um sacerdote. O Senhor deu a ela não apenas um sacerdote, o Senhor deu a ela um profeta. O Senhor deu a ela não apenas um sacerdote e um profeta, o Senhor deu a ela um juiz. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, Samuel, ele é a figura no Antigo Testamento de Jesus. Profeta, sacerdote e juiz. Por que Deus deu esse presente àquela mulher? Porque ela fez uma oração sincera no lugar desconfortável da sua vida. Fique em pé no seu lugar. Eu quero convidar você para nós fazermos uma oração agora, nesse lugar que você está. Feche os teus olhos. Eu não sei que desconforto é que você está vivendo agora na tua alma, mas Deus sabe. Eu quero te convidar para a gente orar, pedindo ao Senhor que olhe para esse desconforto do teu coração. Eu sei que a tua alma está gritando e dizendo: meu Deus, o que está faltando para o Senhor olhar para mim? O que está faltando para o Senhor enxergar a minha dor? O que está faltando para o Senhor atender minha oração? O que está faltando para o Senhor ouvir o meu gemido? Está faltando para o Senhor enxugar as minhas lágrimas? Todas as vezes que nós nos revoltamos nesse lugar desconfortável, o Senhor muda a situação. E eu quero convidar você, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, a levantar um clamor. Um clamor, gente, é diferente de oração, tá? Nós estamos na noite da oração da vitória. E a oração da vitória é o momento da gente interceder, é o momento da gente orar, mas é o momento também da gente levantar um clamor. Eu quero convidar você para a gente levantar um clamor. Pedir ao Senhor, meu Deus, assim como aconteceu com o povo de Israel, que em meio a chicotadas, no desconforto de todo aquele ambiente de abusos, o Senhor levantou Moisés. Eu creio, meu Deus,
E nesse lugar em que eu estou agora, eu creio que o Senhor se levantará em meu favor. Eu creio que o Senhor se levantará, meu Deus, pela minha causa. Eu me prostro e o Senhor se levanta. Tenha coragem de dizer isso. Eu me prostro e o Senhor se levanta para lutar por mim. Não vou mais aceitar essa situação. Nesse lugar desconfortável, o Senhor se levantará para lutar as minhas guerras. O Senhor se levantará. A partir do meu clamor, o Senhor se posicionará na minha vida. Eu creio. Se posicione nessa noite. Diga para o Senhor, diga para Ele o que vem no teu coração. Entre lágrimas, diga para o Senhor: meu Deus, esse ambiente que tem deixado a minha alma gasturada, desconfortável, eu sei que o Senhor, eu creio, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Diga isso nesse momento em oração: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Oh meu Deus, nós levantamos a nossa voz, nós levantamos as nossas mãos e clamamos ao Senhor por um milagre. Nessa noite, meu Deus, em que nos reunimos neste lugar, na oração da vitória, nós clamamos e pedimos: venha lutar em nosso favor. Não podemos mais aceitar, meu Deus, essa situação, porque a alma está desconfortável, o coração está desconfortável, a minha mente está cansada. É isso que nós dizemos nessa noite aos teus pés. Está desconfortável viver essa situação. Então se levante, meu Deus, em favor dessa filha, desse filho, no nome de Jesus. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, nós levantamos um clamor e pedimos: venha lutar em nosso favor. Não podemos aceitar, meu Deus, que uma situação tão desconfortável se torne rotineira, se torne, meu Deus, um ambiente para a gente começar a pensar: a vida é assim mesmo. Mas é assim mesmo, sempre aconteceu com a minha família desse jeito, sempre no casamento da minha mãe foi desse jeito, sempre na minha família é dessa forma. Não podemos nos conformar, meu Deus, porque temos um Deus, temos um Pai, temos um Deus que luta por nós. Então nós nos levantamos e dizemos com autoridade, nos posicionando: não aceitaremos mais essa situação. Temos um Deus que luta por nós, um Pai que luta, meu Deus, e compra as nossas batalhas. É assim que confiamos, é assim que nós nos levantamos e declaramos: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Deus, o Deus poderoso, aquele que faz todas as coisas. Nós cremos, meu Deus, nós cremos nesse Deus que luta as nossas guerras. No nome de Jesus, que o Senhor se levante, que o Senhor fique de pé no teu trono e olhe para a causa dessa tua filha. Oh meu Deus, e olhe para esse momento na vida desse teu filho. Nós cremos que nesse momento o Senhor está com as suas mãos estendidas, as mãos poderosas do Senhor estendidas, meu Deus, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este casamento. Cremos nisso. Olha para esse filho, meu Deus, olha para essa filha e age no nome de Jesus. Olha para essa dor, meu Deus, e haja com milagre. Nós cremos nisso e por isso nos prostramos diante de Ti, meu Deus, e declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes de Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, no nome de Jesus. Olha para mim, meu Deus, eu creio. Olha para mim, eu farei o que for preciso. Declare isso, eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver. Olha para mim, meu Deus, levante suas mãos aí no teu lugar e diga isso. Olha para mim, olha para minha casa, meu Deus, olha para minha causa, escuta a minha oração.
Ah, meu Deus, eu só preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso. Para te ver. Não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão. Só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar. Diga mais uma vez, eu farei o que for preciso. Farei o que for preciso para te ver. Não passe sem olhar para mim, meu Deus. Não importa a multidão. Só eu sei o que é preciso. Levante as mãos bem alto, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. O Senhor está te vendo, filha. O Senhor está te vendo, filho. Ele não está alheio à tua oração. O Senhor não está alheio ao que você está clamando. Ele está te vendo. Diga isso mais uma vez, olha pra mim. Olha pra mim. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado pelo teu olhar de amor. Obrigado, meu Deus, pela presença do teu Espírito Santo Consolador. Leva-nos em paz, meu Deus. Proteja essa tua filha e esse teu filho. No nome de Jesus. Que a tua bênção, meu Deus, esteja sobre os filhos, sobre os pais, sobre o marido, sobre a esposa. No nome de Jesus. Eu oro nessa noite por pessoas que o coração está aflito, meu Deus. Que o coração está apertado. Pessoas que têm encontrado até dificuldade para dormir, meu Deus. Tamanha tem sido essa ansiedade que tem esmagado o coração. Olha para esse filho, olha para essa filha. Que possamos sair daqui nesta noite, meu Deus, com esse consolo dos céus sobre as nossas vidas. Que o coração seja consolado, que a alma seja consolada, que o espírito, meu Deus, seja acalmado. No nome de Jesus, leva o teu povo em paz. Dá uma noite, meu Deus, abençoada, no nome de Jesus. Uma noite de sono tranquilo e reparador. Essa pessoa se deite, meu Deus, e descanse. Acalme a sua mente, acalme o seu coração, na certeza que temos que há um Deus lutando por nós. E às vezes, meu Deus, o Senhor nos leva até a lugares desconfortáveis, não para a gente parar e estacionar ali, mas para a gente prosseguir, meu Deus, com outra visão, com outro entendimento, de outra forma, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, protegidos e guardados pela tua poderosa mão, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Vou em paz. Os olhos do Senhor estão sobre você. O olhar do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor está estendida sobre você. Deus abençoe. Vá em paz.